Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Amém? Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos. Senhor, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, diante do Teu trono da graça, conscientes que não somos dignos, Senhor, nem de estar vivos, mas é a Tua misericórdia que se renova a cada dia que nos faz estar aqui hoje, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Senhor poder abrir os nossos olhos, nossos ouvidos e nos ajudar, Senhor, a caminhar até a Ti, Senhor, a nos transformar para estarmos aqui, Senhor. Como nós sabemos e bem entendemos, nós não conseguimos sozinhos entender a Tua palavra. Precisamos da poderosa operação do Teu Santo Espírito, cujo qual opera por meio dela, da Tua Escritura, Senhor. E é isso que nós te clamamos nesse momento. Opera em nós, Senhor, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, para que nós possamos ser capacitados, entender, compreender e colocar em prática tudo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Senhor. Nós necessitamos de Ti para Te glorificar, Senhor. Assim nós choramos, desde já Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria compartilhar rapidinho com os irmãos, sobre o título de Reformados pela Palavra, partindo desse contexto da Reforma Protestante, bem rápido. Nós sabemos que a Reforma foi uma reforma, o nome já diz, algo estava deformado para que tivesse que ser reformado novamente. E isso acontece conosco, com cada um de nós. A história da igreja, quando a gente para olhar, os irmãos estão expondo aí as palestras aos domingos, muito importante a gente ver o que aconteceu ao decorrer da história da igreja. Esses 1000 anos de trevas, como os teólogos, os historiadores dizem. E na Reforma Protestante, ali em 1517, no século XVI, teve essa transformação. E essa transformação os reformadores fizeram por meio da palavra. Por isso que deram até aquele nome. Foi bem depois, mas deram aquele nome. A Igreja Reformada, sempre se reformando. Por quê? Foi um retorno às Escrituras. E da mesma maneira, nós, como unidade que formam essa eclésia, nós precisamos ser reformados todos os dias. Porque nós somos pecadores. Por que a igreja se corrompeu ao decorrer dos séculos? Por causa do pecado. É simples. Todo problema, todo defeito é por causa do pecado. É por causa de uma deforma que nós adquirimos desde a queda do Éden. E nós precisamos de destruir essa deforma. Precisamos ser reformados, transformados. E isso só acontece por meio da palavra. E esse pecado ele é tão ruim porque nós vimos que ele deformou a igreja de Cristo. Mas ele não apenas deforma a igreja, ele nos deforma pessoalmente. Ele deforma o nosso lar, nossa família. Ele deforma o nosso meio social do trabalho, nosso meio profissional. Ele deforma o nosso meio eclesiástico, que quando entra no contexto da reforma. Porque todos nós somos defeituosos. E precisamos das misericórdias do Senhor, para que a gente possa ser transformado e ser renovado. E Cristo, Ele nos molda, Ele nos transforma através das Escrituras. Não há mudança, não há crescimento, não há vida sem o verdadeiro conhecimento das Escrituras, que é por onde nós somos transformados e precisamos ser todos os dias. Nós entendemos que a Escritura é o nosso alimento diário. E aqui nessa carta, Paulo, quando ele está ele explicando aos irmãos da igreja de Roma, que foi a igreja que começou, que não foi ele que fundou, provavelmente ali os irmãos estavam lá em Pentecostes, segundo os teólogos dizem, e ali eles começaram a fundar aquela igreja. Aí Paulo precisava lhe dar instruções,
No tanto que eles dizem que a carta de Romanos ela é completa. Se só existisse ela no Novo Testamento, já seria o bastante. Ali está o Evangelho muito bem explicado, didaticamente direitinho, para que a gente possa entender e ser transformado. E Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele mostra esse indicativo de Deus sobre como acontece. Por que nós precisamos de Cristo? Quem é Ele? Ele é o segundo Adão. Ele é aquele que veio para que nós pudéssemos ser justificados. É por meio dele que a ira de Deus, pelo sangue dele derramado, a ira de Deus é aplacada, que estava sobre nossas vidas, que está sobre a vida de todos da humanidade. E ali Paulo vem explicando detalhadamente. Ele indica para eles, vocês hoje são crentes por causa disso, vocês eram assim, totalmente depravados, mas a graça, a misericórdia de Deus, por meio da fé, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, vocês agora são crentes. Mas vai continuar tendo luta, como está lá em Romanos 7. Mas não desanima não, porque nem a morte, nem a vida, nem nada pode separar vocês do amor de Cristo. Aí quando chegam no capítulo 12, agora ele começa o quê? Os imperativos. Ele começa a dar ordem, a exortar que eles caminhem da maneira que o Evangelho, que o Cristo ordena que eles têm que caminhar, através dessa nova vida que eles receberam. E por isso que ele começa dizendo, lá no verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, na nossa versão NA, tem outras versões que ele começa, rogo, pois, irmãos, ele troca, o peço entra no começo como rogos, mas aqui na nossa versão ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tudo que ele pregou do capítulo 1, que ele expôs do capítulo 1 até o capítulo 11, é misericórdia do Senhor. A nossa vida é misericórdia do Senhor. A igreja de Roma, o cristianismo, até aquele momento para chegar em Roma, foi a misericórdia do Senhor. Então aqueles irmãos, nós nos colocando no lugar deles, era para eles entenderem, Paulo, é misericórdia. Não acha que tudo que a gente faz, que tudo que vocês conseguiram chegar até hoje, porque foi pela força de você, não. É pela misericórdia do Senhor. O Evangelho é misericórdia. Pelas misericórdias de Deus, ele dá continuidade, ele diz, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando ele diz peço, que é a palavra que está na outra tradução, rogo, é como se ele tivesse, ele não é um pedido para que você faz se você quiser. Não, ele está exortando, faça isso. Ele está clamando a você, faça isso, é uma ordem. Só que com a ordem piedosa, com amor, com cuidado, com carinho, para que você não tenha outra alternativa, mas que você vá e faça. Então, eu peço a vocês, meus irmãos, um pedido apostólico, inspirado é o quê? É uma ordem. É assim que a gente tem que entender. Ele não está dando a segunda opção. Paulo está falando, faça, meu filho, faça, meus filhos, façam o quê? Ofereçam o corpo de vocês com um sacrifício vivo. Oferecer o corpo, a totalidade do seu ser. Não é só a minha mão que varre, que é muito necessário, eu tenho que oferecer ela ali para varrer e deixar a igreja limpa. Não, é oferecer tudo que eu tenho. É oferecer a minha devoção, a minha mente, o meu sentimento, a minha vontade de querer fazer. É oferecer por completo, na completude de quem eu sou, de se entregar. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. Porque Deus teve misericórdia deles. Era para eles pararem e olharem como eles eram, o que eles estavam vivendo. Mas a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então eu peço que vocês ofereçam o seu corpo. Aqui a linguagem de Paulo também está muito alinhada ao Antigo Testamento, aquela linguagem sacrificial, que ia oferecer um animal, o animal era sacrificado lá no templo, naquele contexto. Só que agora não tem mais sacrifício de animais, porque o sacrifício perfeito foi feito por Cristo. Então Paulo fala, ofereça um sacrifício vivo, é o seu dia a dia, a sua vida diária. Igual tem lá, o Neto que gosta de falar muito, a liturgia do ordinário. A sua liturgia de cada dia. Ofereça a Deus.
a sua vida no seu trabalho, a sua vida dentro da sua casa, dentro do seu curso. Você tem oferecido a Deus, Romanos, Igreja de Roma? Paulo fala, ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, tudo que vocês têm, de maneira santa, de maneira diferente do mundo, de uma maneira que você não sai do mundo, pelo contrário, você, dentro do mundo, você mostra como que é o cristão. Ele vive no mundo, porque ele tem que viver nas trevas para poder iluminar. Ele tem que viver onde está morrendo para poder salgar, para poder manter, para aquilo não ser destruído. Ele tem que viver onde reina a morte, para que haja a vida. Então, de uma maneira santa, como ele diz, perdão que saiu, de uma maneira santa e agradável a Deus, da maneira que agrada a Deus. Como de uma maneira que agrada a Deus? Da maneira que está na Escritura. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida está na Escritura. Não há nada que você pense, que você ache que, agora eu não sei o que eu vou fazer. Tudo está na Escritura. A Escritura é a biblioteca do Espírito Santo, como diziam os puritanos. Não há nada na vida que você vai ficar em dúvida do que fazer, que você não achará na Sagrada Escritura. Por isso tem os mestres, parabéns aos mestres. Tem um pastor que é o mestre, que vai orientar, por isso Deus levanta, dá dons a pessoas para poder estar ajudando, para que a gente possa viver de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que glorifica o nome do Senhor. Uma vida diante de Deus, uma vida que vive glorificando a Deus no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz, nossas inclinações para fazer as coisas. Não adianta eu vim de Coroa Grande estar aqui com um sentimento ao contrário, com uma vontade, ao contrário, a vontade de glorificar o Senhor. Não adianta de nada. Isso não é uma maneira de agradecer a Deus, é uma maneira de viver agradável a Deus, um sacrifício agradável. O sacrifício é a boa disposição. Nós queremos honrar o Senhor em gratidão a tudo que Ele já fez, em gratidão à misericórdia que Ele teve, em não nos dar o que a gente merece. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, eu falo com a minha esposa, às vezes, falo, obrigado, Senhor, porque não é nem para estar acordando. A gente não era nem para acordar, porque a gente erra todos os dias. E Paulo continua dizendo àquela igreja, e ele diz, verso 2 não, o finalzinho do verso 1. Este é o culto racional de vocês. Essa é a vida que vocês devem levar. E é o culto racional. Não tem nada o que se mostra aí fora daquela loucura. É algo irracional. É uma vida que eu tenho que viver sentindo. Não. É uma vida que você tem que viver consciente. Sabendo o que você tem que fazer. Sabendo como você tem que viver. Não, eu acho. Não, que Deus diz. Não, aquela coisa nova. Não, calma aí, vamos olhar para a história da igreja. Está alinhado com a Escritura? Eu devo fazer ou não devo fazer? Se Deus diz que tem que fazer, faz. Se Deus não falou nada, não faz. Aquela regra que os antigos homens usaram, os homens santos que pisaram nesse mundo usaram. Então, o culto racional é a nossa vida, consciente do que a gente vai fazer, do que a gente está fazendo, do que a gente... É ter uma vida prudente, segundo a palavra de Deus. Só que isso tudo só vai ter um jeito, por meio da Escritura. Se reformando por meio da Escritura. Os romanos eles tinham que pegar esse ensinamento de Paulo e colocar em prática. Pegar o pouco que eles tinham, porque as cartas estavam sendo escritas ainda, espalhadas. Hoje a gente é maravilhoso, que a gente tem tudo na nossa mão. Tem no telefone, tem no tablet, tem na televisão, tem em qualquer lugar. Naquela época não tinha, era muito difícil, mas hoje é mais fácil. E a gente tem essa condição de ter, E ele diz, continuando, parte do verso 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo. E aí ele fala, vocês não devem viver como o mundo. Olha lá para o mundo, olha lá para fora.
Você não deve viver da forma que eles vivem. Vida de promiscuidade, vida de avareza, né? Vida de esbanjamento de tudo, vida de orgulho, vida de ganância. Não, vocês têm que viver diferente. Vocês receberam o que eles não receberam, o que vocês nem deveriam merecer. Foi graça. É pelas misericórdias de Deus. Romanos, vocês são diferentes, vocês são abençoados, igreja de Roma. Porque a misericórdia do Senhor se manifestou na vida de vocês. Por isso vocês agora são igreja. Então vocês não devem estar vivendo como eles. É igual a arte da graça, que é andar em meio ao mundo sem sujar as suas vestes. Então se afasta. Não viva conforme eles, os padrões do mundo. Não traga para dentro da igreja padrões mundanos. Coisas que, vou fazer isso aqui para poder ajudar. Não. Está na Bíblia. Faz. Não está? Não faz. Viva conforme os padrões de Deus. Os padrões de quê? Ele mesmo diz, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente. Pela renovação da mente. Não é renovação do sentimento. Não é renovação do arrepio. Não é renovação da parede. É renovação da pintura. Não, renovação da mente. E como é que faz isso? Por meio da palavra. Não tem outra forma. Não tem outra receita. Paulo está falando para eles, vocês vão ser renovados na mente de vocês, para que vocês possam experimentar, para que vocês possam ter experiências com Deus. Não é experiência de chegar ali, e caraca, Deus falou comigo. Não que Deus não possa falar. Mas a experiência no seu dia a dia, quando você explodir, você não explode. Quando você não conseguir olhar para ninguém, com uma pessoa com compaixão, você vai lá e tem compaixão. Você tem misericórdia. Quando você não conseguir perdoar, você vai lá e perdoa, porque você foi perdoado. Para que você possa viver de uma maneira diferente. Para que você possa viver com essa mente renovada, com uma nova disposição mental. Experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Como ele diz aqui. Então os romanos, eles tinham que reformar a mente deles. Como foi na reforma protestante. Os reformadores tiveram a sua mente reformada pela palavra. Como foi Lutero. Pensava de uma forma. Quando ele olhou, ele começou a estudar, ele falou, caramba, por meio da palavra. Como foram com outros, com Agostinho. Então nós necessitamos dessa reforma, para que nós possamos viver essa vontade de Deus, que é estarmos juntos, estarmos em comunhão, que a gente possa estar em todos os lugares onde Deus nos coloca, ajudando, dando testemunho, fazendo a obra de Deus, certo? Lá fora, vivendo o diferencial lá fora no dia a dia, beleza? Então Paulo instruiu os romanos, e aqui eu tiro algumas aplicações bem rápidas para a gente caminhar, para não se estender muito. Em primeiro lugar, eu friso aqui a importância da gente valorizar essa misericórdia de Deus que foi derramada sobre nossas vidas. Se nós entendemos o que é a misericórdia de Deus, louvado seja Deus por isso. Mas se a gente não entende, algo está de errado com a nossa conversão. Se a gente entende o que é verdadeiramente a misericórdia de Deus, se quando eu acordo todos os dias da minha vida, eu abro meus olhos e eu entendo o que Deus fez por mim, não é porque Ele me deu um prato de comida, não. Não é isso que eu estou falando, não. Não é porque Ele me ajudou a ter uma casa, não. Se Ele olhou para mim, se eu entendo que Ele me amou, mesmo eu sendo quem eu sou, eu era, melhor dizendo, aí, glória a Deus por isso. Agora, se eu não consigo entender, fica difícil. Então a gente tem que valorizar e dar importância à misericórdia de Deus. Se a gente não valorizar, Deus não é glorificado. A gente está vivendo conforme os padrões do mundo. Se a gente não valoriza a misericórdia de Deus, a gente não valoriza Deus, porque a misericórdia é fruto da bondade de Deus, que é o atributo dele. Então, se eu não valorizo algo que vem de Deus,
que é dele, é da natureza dele, logo eu não estou valorizando ele. Tem outro Deus no lugar dele, no meu coração, na minha vida. Às vezes pode ser o meu filho, pode ser o meu carro, meu trabalho, meu estudo. E todos nós estamos fadados a termos outros deuses no nosso coração, a não ser o nosso Deus. Então nós devemos dar importância e valorizarmos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Em segundo lugar, a importância de ser útil de alguma forma no reino. Paulo, falando para aquela igreja, eles tinham que agir. Pelas misericórdias do Senhor, renove a mente de vocês, ofereça o corpo de vocês. Se nós realmente fomos alcançados, nós devemos trabalhar, não só aqui dentro, mas lá fora. Eu falo muito isso, né? Eu tenho os meus combates internos. Eu gosto de ajudar muito a igreja, mas eu também gosto de ajudar muito lá fora. Eu vejo lá fora um campo que quase não tem ninguém, cara. Aqui é muita gente trabalhando e lá fora não tem ninguém. Às vezes eu chego no trabalho, eu descubro crente, eu falo, tu é 007? O que adianta eu viver e não pregar o evangelho? O que adianta eu estar lá fora e eu não fazer parte? Eu não posso falar não, que a minha profissão não permite. Dane-se a lei deles. Foram 30 pastores presos hoje na China. Postei lá não sei quantas mortes já na Nigéria de cristãos. E ninguém está voltando atrás. Por que a gente não pode participar disso? A gente quer ser diferente. Quero ser o 007. Então a gente deve ser útil, dar importância e glorificar a Deus, dando importância à sua misericórdia na nossa vida, sendo útil, amando, orando, servindo, compartilhando, ajudando um ao outro, evangelizando lá fora. Olha a importância da igreja de Roma naquele local onde eles estavam. Eles eram valentes, eles começaram sozinhos, sem o apóstolo. E nós não podemos começar sozinhos, sem o pastor estar do meu lado, sem o diácono estar do meu lado, aonde eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu vivo. Então nós podemos fazer isso. Isso a gente glorifica a Deus. E terceiro, odeiam o que é mal, o que é o padrão do mundo. A orientação de Paulo para eles se afastarem, não se conformarem, é para a gente como uma ordem. A gente deve odiar o que é mal, o que não glorifica a Deus. A gente deve odiar o padrão do mundo. Por quê? O padrão do mundo deforma o padrão de Deus. Quando nós pegamos e começamos a dar mais valor ao que a gente vê na televisão, ao que a gente vê na Netflix, o que a gente escuta no rádio, o que a gente conversa lá fora, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê no Facebook, o que a gente vê no status do WhatsApp, o que a gente conversa com os outros, a gente é deformado todos os dias. Você não lê mais a Bíblia do que você vê em rede social. Se falar que lê mais é mentira. Você é mentiroso. Então você é deformado todos os dias. E você precisa trazer a sua mente de novo à Escritura todos os dias. Não é só ler, vou fazer meu devocional. Amém. Estou com pressa. Você não consegue nem entender se o A é A ou se o B é B. Nunca você vai ser conformado. Nunca você vai conseguir glorificar a Deus. Você vai valorizar essa misericórdia de Deus na sua vida se você não odiar o que é mal, o padrão do mundo, e se voltar às Escrituras. Um povo diferente. Deus, quando criou a nação, aquela eleição étnica de Israel lá, olha as ordens que ele veio dando. A gente acabou de estudar números, né, meu amor? Cara, maravilhoso. Não o que é para hoje, mas os padrões. Se a gente seguisse, sem aquelas punições, que o bagulho era doido. Cara, a gente seria um povo surreal.
Seria o povo que, em vez de a gente ia querer fazer tudo mais diferente do que a gente vive, a gente ia amar muito mais, a gente ia se dedicar muito mais, porque a gente foi chamado para ser santo, para fazer diferença. É para as pessoas chegarem lá fora e não falarem, pô, fulano é igual ao outro. Às vezes eu escuto falando, né, pô, o macumbeiro lá é melhor do que o crente. Aí eu, caraca, que é isso, cara? Isso é um absurdo. É o crente profanando o nome do Senhor com a sua própria vida. Porque em vez dele poder se separar e odiar o que é mal, não. Ele pega aí, ele faz o que é mal, pior do que o outro que é ímpio, que não foi alcançado pela misericórdia. E olha que tem muito testemunho horrível. E às vezes eu fui indagado, né, trabalhando. A gente trabalha, muita gente junto. Aí o colega, a gente conversando, o colega veio me indagar, pô, mas fulano de tal é diferente. Pô, é pior do que o outro. Não pensei que ele era assim, não. Pensei que crente era diferente. Aí eu, falei, ele deve estar fraco na fé. Assim, ninguém é perfeito. Aí você fica, caraca. E a gente, pelo contrário, quando a gente se afasta do mal, a gente começa a viver mais o que é bom, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E a gente começa a testemunhar com as nossas ações. Eu costumo dizer, né, primeiro, eu faço de tudo para ganhar os ouvidos. Depois que eu ganho os ouvidos, quando eu conheço alguém, eu não falo de evangelho. Eu ganho os ouvidos primeiro. Depois que eu ganhei os ouvidos, é natural, pô. Aí eu começo a orar, Senhor, prepara o momento. Aí daqui a pouco você vai lá e lançou a semente. E aí é com Deus. Mas primeiro, como é que a gente vai ganhar o ouvido? Se eu sou mentiroso, se eu quero dar volta nos outros, se no meu trabalho eu não quero ser o melhor profissional para glorificar o Senhor, se eu não ajudo quem tem que ajudar, se eu não sou um verdadeiro ser humano lá fora, né? Igual as pessoas falam, né? Pô, você é humano, né? O crente, ele tinha que ser conhecido como a pessoa mais humana do mundo, mas pelo contrário, muitas vezes não é. E aí, em vez de se afastar do que é mal, não, corre para o que é mal. E por último, para que possamos ajudar a nossa igreja a se reformar conforme as Escrituras, primeiro, nós precisamos ser transformados pelas Escrituras. Deus vai nos transformar. Como diz, eu não vivo conforme este mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente. Então Deus vai transformar. Como? Eu vou sentar e vou orar? Não, eu vou ler. Eu vou buscar conhecimento. Eu vou meditar na Escritura. Eu vou buscar para que eu possa crescer na graça e no conhecimento, para que eu possa ser transformado diariamente. É uma luta, eu sei como é que é, pô. É uma luta diária. Mas quando a gente lê e medita, a gente senta e medita, é totalmente diferente. Tudo muda. Porque a gente vai sendo renovado, a gente precisa. A gente mesmo se sabota todos os dias. Então a gente tem que lutar contra nós mesmos. O Senhor, igual Santo Agostinho disse, né? Senhor, dá-nos o que ordenas e ordena o que quiseres. Pede a Deus. Deus manda que a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. Sentado. Andado foi bravo, né? Sentado, andando pelo caminho. A todos os momentos. Quando não dá, escuta. Às vezes eu estou lá com o Robert malhando. Então, Robert. Aí eu estou lá, quietinho, estou escutando a palavra. Maluquice, né? Mas assim. Viu? Então a gente tem que buscar a ser transformado pela palavra, senão não vai ser como foi na reforma. Primeiro, os reformadores foram transformados, tiveram as suas mentes renovadas pela palavra. Como que a igreja ela vai ser reformada? Porque ela precisa. Ou você acha que a sua igreja é perfeita? Não existe igreja perfeita. Como que ela vai ser reformada? Transformada. E vai se amoldar a mais à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando você se reformar todos os dias. Se você ser transformado todos os dias. E buscar se aprofundar todos os dias. Então hoje, era essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Nós, até para orar, para buscarmos ao Senhor, a gente precisa de ter conhecimento.
Senão a gente vai pedir o que Deus não quer dar. E aí não adianta. Eu vou pedir o que Deus falou que é errado. Eu vou pedir para mim, não para glorificar o Senhor. Então eu vou pedir errado. Aí quando eu tenho que pedir o que é certo, eu não vou conseguir. Não, porque vocês pedem, não pedem. Quando pede, ainda pede errado, por isso vocês não têm. Então que Deus possa nos ajudar e seja como a reforma protestante, que Deus usou aqueles homens, e que Deus nos use onde a gente vive, onde a gente anda, onde a gente congrega, para que nós possamos primeiro ser transformados e que a igreja cresça cada vez mais e ela encha e possa enviar cada um de nós aonde a gente vive, onde a gente trabalha, para que o evangelho seja pregado e Deus seja glorificado. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia foi manifestada, Senhor. Naquele dia com o apóstolo Paulo, quando ele viu essa carta ali a Roma, como hoje também, Senhor, em nossas vidas, porque nós sabemos que se estamos aqui é fruto da tua misericórdia, Senhor. Se respiramos é fruto da tua misericórdia. E para nós entendermos tudo é fruto da tua misericórdia, Senhor. Então te pedimos que o Senhor nos ajude a meditar mais na tua palavra, a buscar mais a tua sagrada escritura, para podermos meditar, ruminar cada versículo, Senhor, cada verso, cada capítulo, para que possamos começar novos estudos, novos devocionais, para que possamos nos alimentar mais de Ti, Senhor, porque necessitamos de Ti. Não queremos ficar com o nosso espírito fraco. Pelo contrário, que ele seja mais forte, mais bem alimentado por Ti, por meio da Tua palavra, Senhor. E fala conosco, Deus. Todos os dias, quando nós abrirmos a Tua palavra, quando nós formos ler, meditar, que o Senhor possa falar conosco no que está acontecendo na nossa vida, para que nós possamos saber o que devemos fazer nas situações difíceis, nas situações do dia a dia, para que possamos Te glorificar, Senhor, e tomar decisões conforme o Teu querer, a Tua vontade. Nos ajuda, Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, para que ele seja um povo santo, um povo que vive conforme a Tua vontade, o Teu querer, um povo que vive glorificando o Teu nome, conforme cada um na sua vida, Senhor, e que juntos, nessa comunhão maravilhosa, nessa eclésia, possa haver essa reforma diária, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E já nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Te oramos, amém.